Olá, meu nome é Wendel, sou professor de violino nas oficinas culturais de São Sebastião e as nossas aulas agora serão um pouco diferentes. Como assim? Estaremos fazendo aulas por vídeo, mas o conteúdo continuará sendo dado normalmente, tá bom? Continuaremos vendo teoria musical e a prática do instrumento. Estarei passando tanto exercícios e atividades teóricas quanto práticas. Então a gente vai ver um pouco sobre leitura, contagem de tempo, solfejo e também veremos posição de arco, posição do corpo em relação ao instrumento. Então, meu querido aluno, pegue seu lápis, sua caneta, seu caderno, se acomode e vamos começar a aula. Agora que você, aluno, já está preparado, pegou seu papel, seu lápis e sua caneta para anotar todo o conteúdo e todas as informações passadas aqui, vamos dar início à primeira aula. O que vamos ver? Vamos dar introdução à teoria musical. Se formos pensar na música, ela é composta por alguns elementos, porém tem um fundamental e que é a sua menor parte. Como assim? A música, para termos música, precisamos de sons. Então, antes de começar a ver o que é música, veremos o que é som. De acordo com a ciência, o som é toda vibração em um meio elástico que fere os nossos ouvidos. Como assim? O som é algo que faz mal aos nossos ouvidos? Não. Fere no sentido de que os nossos ouvidos conseguem perceber. Como? De que forma? Um exemplo. Um estalar de dedos é a vibração e o contato entre dois dedos. Quando pegamos e batemos em uma panela com uma colher de pau, essa foi para acordar quem estava dormindo. Nós temos a vibração da panela em contato com a colher de pau. Isso tudo produziu som e os nossos ouvidos receberam essa informação, passaram para o nosso cérebro que processou e devolveu ela através do que nós percebemos como som. Quando você escuta um som muito agudo ou um som muito grave, ou outras formas de som. Alguns exemplos, nós temos aqui buzinas, nós temos instrumentos musicais, nós temos campainhas de casa. Todos esses exemplos são formas de som. O som é algo individual. Você não tem como ter em 1, 2, 3 sons ao mesmo tempo. Como assim? Uma campainha, ela soa como campainha. Uma buzina, ela soa como uma buzina. Ela não pode ter 2 sons ao mesmo tempo, a não ser que sejam 2 buzinas. E falando em instrumentos musicais, vamos tocar em um ponto muito interessante. O que os instrumentos musicais têm? Eles têm a capacidade de produzirem uma grande variedade de sons, que nós chamamos de notas musicais. Por isso que damos nomes como Dó, Ré e Mi. Nós estamos pontuando e nomeando os sons, registrando cada vibração de onda do som. Agora sim, já sabemos as definições de som e o que é som. Podemos então passar para a música, pois a música é um conjunto de sons tocados de forma harmoniosa. Ou seja, eu posso ter conjunto de sons tocados sem ser de forma harmoniosa? Posso. Porém, já não é mais música. Aí a gente já entraria em ruído e barulho. Agora, voltando a falar de coisa boa, como exemplo para a música, nós temos fanfarras, orquestras e bandas, onde cada músico com o seu instrumento produz um som diferente. Porém, quando estão em conjunto, eles formam uma harmonia, algo que para os nossos ouvidos é prazeroso de se escutar. E falando em algo prazeroso, não podemos deixar de fora a principal característica da música, que faz com que nós nos sintamos tão atraídos por ela, que torna a arte tão especial, que é o
poder transmitir os nossos sentimentos através do som. E não só nós podemos usar os instrumentos para demonstrar as nossas emoções, mas também a música, ela mexe muito com o nosso emocional. Como assim? Você já ouviu aquela música triste e escorreu aquela lagriminha? Ou, num dia que você não estava tão bem, você ouviu aquela música que fez você pular de alegria? A música ela tem esse poder. Muito bem. Agora já sabemos o que é som e que a música é formada por um conjunto de sons. Só que além disso, eu disse também que existem outros grupos formados por conjunto de sons, como os ruídos e os barulhos. Como diferenciar música de barulho? Não só ouvindo, existem algumas características que podemos comparar. Quais são elas? Temos melodia, harmonia e ritmo. Veremos agora cada um deles, para podermos assim comparar e analisar. Começaremos pela melodia. O que é a melodia? A melodia é um conjunto de notas em que as tocaremos uma de cada vez. Como assim? Perceba aqui no desenho que eu tenho primeiro essa bolinha, depois eu tenho a bolinha seguinte e eu tenho a próxima bolinha. Cada bolinha dessa representa uma nota. Eu tenho primeiro essa daqui, depois eu tenho essa e logo em seguida eu tenho essa. Uma de cada vez. Essa é a construção da melodia. Um exemplo mais fácil de visualizar, pensa numa música. Pensou? Agora pense na letra, a parte cantada da música. Essa é a melodia da música, pois nós temos uma nota de cada vez, pois o cantor ele não conseguiria cantar 2, 3 notas ao mesmo tempo. Isso é impossível. Logo após a melodia, veremos a harmonia. E o que é harmonia? A harmonia são um conjunto de notas tocados simultaneamente. O que é simultâneo? Simultâneo é ao mesmo tempo, como aqui está representado. Perceba que diferente do desenho de cima, eu não tenho apenas uma após a outra. Eu tenho uma bolinha em cima da outra. E cada bolinha dessa representa uma nota. Isso significa que eu tenho que tocar essas 3 notas ao mesmo tempo, assim formando uma harmonia. Muito bem, já vimos melodia e harmonia. Sobrou o ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é uma batida que ela se mantém constante a música toda. Como assim? Um exemplo é nosso coração. Ele tem o seu ritmo, que não vai variar. A música é a mesma coisa. Uma outra característica do ritmo é determinar o gênero musical da música. Como alguns exemplos, nós temos o tango, nós temos o rock, nós temos o pop e assim como diversos outros estilos musicais. Agora, veremos alguns exemplos na prática de melodia. Existem alguns instrumentos denominados instrumentos melódicos. Por quê? Devido à sua construção, eles não conseguem produzir mais de uma nota, um som ao mesmo tempo. Ou seja, eles só conseguem produzir um som de cada vez.
exemplo é o trompete. Já com o violino, devido à sua construção, conseguimos tocar mais de uma corda ao mesmo tempo. Conseguimos tocar até duas. Então, vou dar um exemplo tocando apenas a melodia e logo em seguida trabalhando um pouco com essa harmonia. Agora a mesma peça, trabalhando um pouco com a harmonia também. Agora, vamos falar um pouco sobre harmonia. Como já foi explicado, a harmonia são quando tocamos mais de um som ao mesmo tempo. Ou seja, a partir de 2 sons, 3, 4, 5, já podemos formar harmonias. O violão, ele é um instrumento harmônico. Isso significa que eu não posso fazer melodias com ele? Não, eu posso muito bem tocar uma nota de cada vez, sem problema algum. Porém, o foco dele são trabalhar com os acordes, principalmente, que são um conjunto de notas. Isso tornando ele um instrumento harmônico. Se tivermos esses elementos separados, eles não vão ter tanto peso quanto junto. Quer ver um exemplo? Se eu começo a bater o pé no mesmo andamento, no mesmo tempo, exatamente, eu tenho o ritmo. Parei. Se eu tenho uma sequência de acordes, eu tenho as minhas harmonias. Se eu tenho apenas notas tocadas sucessivamente, eu tenho apenas a melodia. Ouvi você falando aí do outro lado. Mas agora, se eu começo a juntar, quer ver um exemplo? Nosso tempo. Esse é o nosso ritmo, porque é o nosso tempo que não vai mudar, é sempre esse. Agora vamos colocar uma harmonia. Agora vamos acrescentar a melodia. Aqui, com os 3 elementos juntos, nós já temos a música. Agora, finalizando essa aula, depois desse conteúdo abordado, eu vou pedir para vocês fazerem para mim algumas atividades. Quais? Vocês vão pesquisar e enviar para mim 2 instrumentos, um melódico e um harmônico. Não vale violão, violino nem trompete, porque eu já apresentei eles aqui. E, além desses 2 instrumentos, vocês vão me enviar 2 ritmos musicais. Tá bem? Qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou me enviar pelo privado que eu estarei respondendo.